Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que abril de 2026 será uma grande bênção, será um mês abençoado, um mês com o cuidado e o favor do Senhor. Como está escrito no Salmos 23, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Declaramos que abril de 2026 será um mês de provisão, será um mês de prosperidade, um mês de avanço, um mês de saúde plena, um mês de força, um mês de avivamento dentro da nossa casa e um mês onde a presença do Senhor estará conosco cada dia. Declaramos o favor do Senhor sobre o mês de abril. E eu faço uma oração especial, Pai, em favor de cada pessoa que está ouvindo essa oração, da pessoa que está sofrendo perturbações à noite, da pessoa que anda com insônia, da pessoa que anda preocupada, nervosa, ansiosa, no nome de Jesus Cristo. Que a presença de Deus toque essa pessoa agora. Leva embora, Pai, toda a preocupação, toda a carga espiritual pesada, toda a opressão que essa pessoa sente. Leva embora, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida dela. Eu abençoo a sua casa. E que dentro da sua casa se cumpra a tua palavra, que diz nos Salmos: deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Meu Deus, Tu és o sustentador dessa casa, Tu és o sustentador dessa família. Livra eles do mal, livra eles do medo, livra eles, Pai, daquilo que oprime, daquilo que angustia, daquilo que agita. E que a calmaria do Espírito Santo, a tranquilidade que vem do alto, entre nessa casa, entre nos quartos, que este lugar seja visitado pela presença de Deus. Senhor Jesus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os, Pai. E eu oro também em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Meu Deus, toque-o com o teu poder, toque nessa vida, Pai, com o teu poder, toque com a tua graça, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. É uma alegria estar aqui junto com você hoje, nessa noite. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Estamos profetizando já sobre 2026. Eu tenho falado que oração é preparação. Estamos preparando o nosso caminho, estamos preparando o nosso futuro com oração. Eu creio no poder da oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não deixa nada tirar você da oração. Não deixe nada concorrer com a oração. A oração tem que ser um tempo sagrado, um tempo de busca, um tempo de entrega, um tempo de fortalecimento. Muitas vezes estamos esgotados da vida. Muitas vezes nos encontramos sem força. Talvez hoje o dia para você foi um dia de desafios, um dia de superação, um dia que você lidou com muita coisa. E quando você chega aqui nessa oração, você recebe a força que você precisa, a força que vem de Deus. Você precisa da força que vem de Deus. Por isso, cada pessoa que está entrando aqui nessa oração neste momento, quero pedir, compartilha. Compartilha, você que tem filhos que são empreendedores, você que o seu marido é empreendedor, você que trabalhou hoje muito, certo? E que você tem amigos que trabalham com você. Compartilha essa oração com eles, manda aí nos grupos, manda para a família. Tenho certeza que Deus vai te usar hoje como um canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e antes disso quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus. Eu recebi hoje uma palavra de um casal que eles têm sido muito abençoados, eles, a sua empresa, seus negócios, e como as orações estão entrando na vida deles,
como a oração faz parte da rotina deles e como Deus os tem abençoado. Assim, Deus tem feito na vida de muitas e muitas pessoas. Eu acredito que quando você cria o hábito de começar o seu dia com Deus ou encerrar o seu dia com Deus, muitas coisas estão entrando na tua vida, porque é isso que acontece quando você ora. Coisas de Deus começam a entrar na sua vida, certo? Todo dia nós gastamos tempo, energia, dinheiro, nós gastamos muita coisa. Mas quando entramos na presença de Deus, nós somos restabelecidos, revigorados, recebemos um fortalecimento. Por isso, mantenha-se em oração e você vai ver o que Deus vai fazer aí na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor me deu uma palavra e essa palavra que o Senhor me deu é atitudes que aceleram o cumprimento do propósito. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, verso 18, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Tem que querer e tem que ouvir. Se quiserdes e me ouvirdes. A Bíblia sempre falou de atitudes. Lá em Josué capítulo 1, verso 8, diz ser forte e corajoso. É uma atitude, ser forte, ser corajoso. Atitudes são faladas na palavra de Deus porque a fé sem obras é morta. Não basta você dizer, eu tenho fé que a promessa vai se cumprir, eu tenho fé que Deus vai me abençoar. Só isso não basta. Você tem que ter atitudes. A atitude vai acelerar o propósito. E existe pelo menos 5 atitudes que aceleram o propósito. A primeira delas é obediência imediata. Deus falou, vamos lá. Deus não te dá instruções para você analisar. Ele te dá para você seguir. Não espere para entender algumas coisas. Obedeça. Deus falou, está em conformidade com a palavra dele, sinto paz no meu espírito. Então, vamos lá. Vamos arremangar as mangas e vamos fazer o que Deus disse. A fé nem sempre vai ser lógica, mas a fé sempre vai conduzir você a uma coisa boa, nunca uma coisa má, sempre uma coisa boa. E uma coisa que eu tenho aprendido sobre a fé é que a fé nos desafia. A fé vai me desafiar. Então, primeiro eu obedeço o que Deus colocou no meu coração. Se Ele me mandou ir a um determinado lugar, eu irei. Se Ele me mandou abrir uma empresa, eu vou abrir. Se Ele me mandar investir em determinada coisa, amém, Senhor. Mas certifique-se de que você está ouvindo a voz de Deus. Porque tem muitas vozes aqui nesse mundo e nem todas as vozes são vozes de Deus. Se isso faz sentido para você, escreve aqui nos comentários. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Tem coisas que Deus nos dirige e que nem entendemos por que Ele está nos levando por aquele caminho. Mas se Ele está nos levando por aquele caminho é que Ele quer nos abençoar. A segunda atitude, zelo pelo pequeno. Se você não cuida do pouco, como Deus vai te confiar o muito? Se nem o pouco você administra, nem o pouco você cuida, como que você quer cuidar, sabe, das coisas grandes de Deus? Se Ele te deu algo pequeno, começa com algo pequeno. Eu estava falando hoje pela manhã com outro empreendedor e ele me dizendo que a esposa dele começou a fazer lives e ela começou a gravar alguns vídeos e ele me disse assim, olha, inspirado em você, ela está começando. Eu disse, ótimo, você já fez o principal, que é começar, porque algumas pessoas nem começam. Certo? E se você não crer no pouco que Deus coloca nas tuas mãos, como que Deus vai te colocar muito? Certo? Eu comecei o meu canal e comecei, sabe, acreditando numa promessa de Deus. Eu fui fiel ao que Deus falou e Deus me honrou. Eu fui fiel quando cheguei a 100 mil inscritos. Eu fui fiel quando cheguei a 500 mil de inscritos, a 1 milhão de inscritos e assim por diante. Deixa eu dizer algo para você aqui, seja fiel no pouco
Quando Deus me deu a instrução de escrever livros, sabe, eu não tinha uma editora por trás. Não tinha ninguém que comprou a minha ideia, mas eu fui atrás, sabe, de uma gráfica. Eu escrevi meu primeiro livro. Saiu uma pequena tiragem daquele livro. Acho que era 500 livros. Tinha muitos erros de português. Mas começamos. Depois veio o segundo, depois veio o terceiro e depois veio o quarto. Você tem que ser fiel naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Pode ser algo pequeno, mas comece. Comece com aquilo que é pequeno. E Deus vai honrar. O que Deus colocou nas tuas mãos é precioso. Talvez você tenha uma barbearia. E você pense assim, puxa, minha barbearia é tão pequena, mas seja fiel. Cuide dessa barbearia. Faça o melhor layout. Atenda bem os seus clientes. Honre a Deus com o pouco que você tem. E se nós aprendermos a ser fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito. Davi foi rei porque soube pastorear ovelhas. Como que você trata o que Deus coloca nas tuas mãos? Será que você está tratando bem o que Deus está colocando? Você é o tipo de pessoa que só murmura? Você é o tipo de pessoa que reclama muito? Comece com o pouco. Começa com um colaborador, depois vai para 2 colaboradores. Se você for fiel naquele pouco que Deus está colocando nas tuas mãos, daqui a pouco você pode ter um negócio aí de 100, de 200, de 300 colaboradores ou até mais. Terceira atitude para você acelerar o propósito de Deus na tua vida, tenha uma disposição para aprender. Enquanto tem uns que estão correndo do aprendizado, aqueles que estão aprendendo estão crescendo. Quem se coloca na posição de aprendiz está crescendo. O orgulho impede, mas a humildade acelera. Tem gente que já acha que sabe tudo. A humildade, ela mantém o teu coração humilde. Humilde para receber, humilde para aprender, humilde para, estar até mesmo sendo pastoreado ou sendo mentoreado por alguém. Quem não está disposto a aprender, estagna. A pessoa que não está com o coração já disposto a ouvir, a aprender, a caminhar com você, essa pessoa, ela estagna. Se nós queremos crescer, se nós queremos avançar, nós temos e precisamos, preste atenção, temos e precisamos aprender. Seu crescimento determina também o nível de influência que você vai ter. Mas se você não está aprendendo, como é que você vai crescer? Então mantenha um coração de aprendiz. Quarta coisa, postura de gratidão diária. Você quer acelerar o teu propósito? Seja grato a Deus. Senhor, obrigado porque Tu é fiel. Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Até aqui o Senhor tem cuidado da minha casa. O Senhor é o meu sustentador. O Senhor é a minha fortaleza. Não desanime, não murmure. Não diga coisas negativas. Se o dia não foi legal para você, diga amanhã será bom, porque Deus está na minha vida, o Senhor está no controle de todas as coisas. Talvez você tenha passado um dia se incomodando com pessoas. Você tenha passado um dia, tendo que ouvir até alguns gritos. Você passou o dia hoje sendo mal interpretado, ou pessoas julgando você, ou gente te criticando. Ei, aprenda a ter uma postura de gratidão. Uma postura de gratidão, Senhor, eu sou grato. Apesar de tudo isso que está acontecendo comigo, eu sou grato. Eu sou grato porque o Senhor me dá saúde. Eu sou grato porque o Senhor é a rocha do meu sustento, é a rocha da minha salvação. Seja uma pessoa grata. Escreve aqui nos comentários, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me sustentando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas, no nome de Jesus Cristo. E a quinta coisa, constância no secreto, oração e palavra. Você não pode desejar viver um propósito sobrenatural,
tendo uma vida de oração superficial. Quer viver o que Deus tem para a tua vida? Então tenha uma vida no secreto, uma vida de oração, uma vida na palavra. Você tem que se alimentar espiritualmente. A palavra de Deus nos alimenta. A oração, ela nos fortalece, ela nos capacita. A oração, ela vai trazer a estrutura necessária para Deus liberar os seus anjos para trabalhar em nosso favor. Por isso, mantenha-se em oração. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você medita na palavra, você se alimenta, você se fortalece, você fica de pé. Aí você diz assim, você está dizendo que uma leitura da Bíblia, vai me ajudar? Não só vai te ajudar, vai te alimentar espiritualmente. Você é espírito, alma e corpo. Você alimenta teu corpo com nutrientes, com vitaminas, com arroz, feijão, carne, certo? O seu espírito você alimenta com oração, o seu espírito você alimenta com palavra de Deus, o seu espírito você alimenta na presença de Deus. É assim que você se mantém forte. Eu encerro essa palavra dizendo para você que a atitude, ela vai acelerar o teu propósito. Se você tiver essas atitudes e mantiver o hábito dessas atitudes na sua vida, você vai ver o seu propósito rompendo e avançando. Não tem como essa receita dar errado, porque é a receita que a palavra de Deus nos mostra. Eu entrego essa palavra para você, entrego essa direção para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. E quero agora declarar o Salmo 91. Eu tenho também alguns anúncios aqui para você. Esse aqui são os meus livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Você pode adquirir esse livro no meu site www.vinicius7.com.br. Temos também nossos devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. São devocionais para você ler todo santo dia. Aqui embaixo você escreve a sua oração. Aqui o versículo bíblico, a oração que eu faço. Aqui as direções para o teu dia, certo? Tenho certeza que você vai ser muito edificado e você pode adquirir nossos livros lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E você que gostaria de ser meu aluno na Academia Quino Global, que quer andar mais perto de nós, que quer manter o teu coração como o coração de um aprendiz, vem ser meu aluno na Academia Quino Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site, certo? Hoje, você que é de Santa Maria, região, eu e minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos ter o culto da família. E no final do culto eu quero fazer uma oração especial pelas famílias. Se você quiser estar conosco, anota o endereço aí. Rua Carlos Ur, número 935. O culto começa às 20 horas e vai ser uma grande bênção. Hoje nós vamos orar pela família. É o que Deus colocou no nosso coração. Apresentar nossa família diante de Deus. E domingo agora, eu estarei ministrando às 9h30 da manhã na Rua Carlos Ur, número 935, mas serão 3 domingos proféticos, profetizando o novo de Deus. 3 domingos profetizando o novo de Deus. O que isso significa? Significa que nós vamos liberar palavras e orações para que o novo de Deus comece na sua vida. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Sobre profetizar o novo, crer que Deus abrirá novas portas, Deus trará conexões para a nossa vida. E eu convido você a estar junto conosco. Serão 3 domingos proféticos, às 9h30 da manhã. Você é nosso convidado, ok? Vamos declarar o Salmo 91? Escreve aqui nos comentários, abril será uma bênção. Abril de 2026 será uma bênção. Nós estamos lançando orações, amém? Para o nosso futuro. As orações preparam o nosso futuro. Então, profetize aí, profetize que abril de 2026 será uma bênção em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me apresentar você diante de Deus, diante do Senhor, os teus desafios, os problemas que você não conseguiu resolver. De repente você tem coisas pendentes que você quer resolver ainda esse ano. Coloca aqui nos comentários agora teu pedido de oração. Nós vamos levantar um grande clamor no nome de Jesus Cristo. Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou mais do que pensamos. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nesse propósito de oração. Eu apresento diante de Ti, Senhor, todos os pedidos de oração, todos os desafios deles, tudo aquilo, Senhor, que está pendente, tudo aquilo que eles estão orando, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor resolva. Apresento diante de Ti a família deles, apresento os filhos, apresento o casamento deles e peço o Teu milagre, peço a Tua intervenção. Meu Deus, desfaz agora todo o laço do inimigo contra a vida dessa pessoa. Todo espírito de inveja, de perseguição, de fofoca, de mentira, de invenção, de malfazejo, de oração contrária a essa pessoa. Senhor, cobre-a com o Teu precioso sangue agora e torne sem efeito toda obra do acusador, toda obra de mentira, toda obra de contrariedade na vida dela. Tudo aquilo que foi lançado contra ela no caminho dela, ou no trabalho dela para prejudicá-la, ou para enfermá-la, ou para confundi-la. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos isso sem efeito, no poderoso nome de Jesus Cristo. Também oramos agora consagrando e abençoando o mês de abril de 2026. Estamos liberando uma palavra profética sobre abril e declaramos abril será um mês onde o Senhor nos guiará a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Um mês onde a providência do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor nos envolve a nós e envolve a nossa casa, envolve a nossa família. Senhor, nossa casa estará debaixo da bênção do Senhor, debaixo do favor do Senhor. Oramos e declaramos: abril de 2026 terá portas abertas. Abril de 2026 haverá romper, haverá avanço, haverá crescimento, haverá coisas novas, coisas criativas do Senhor, em o nome de Jesus. Surgirão na nossa vida, o Senhor nos dará inspiração de coisas novas, de novas oportunidades, de mais negócios, de mais fontes, em nome de Jesus. Meu Deus, fortaleça essa casa. Fortaleça esse lugar. Senhor, cada pai, cada mãe que está orando pelos seus filhos agora, Senhor, livra do mal, livra dos perigos aqui deste mundo. Proteja, Pai, a vida dos filhos, no nome de Jesus. E nós oramos também, Senhor, para que o Senhor guie os nossos passos, dirija a nossa vida, segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, que a presença do Senhor enche esse lugar. Meu Deus, visita essa pessoa, visita a sua casa, visita a sua família, visita o lugar que ela está, toque-a com o Teu poder e toque-a com a Tua graça. É o que eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Envolva-os com a Tua presença, que a glória do Senhor entre nessa casa, que a glória do Senhor entre nesse lugar, no nome de Jesus, que essa casa seja visitada pela presença do Senhor, que todo medo vá embora, que toda perturbação neste lugar vá embora e que a vida do Senhor se manifeste nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo: eu recebo em nome de Jesus. Compartilhe agora essa palavra, essa oração
com o máximo de pessoas. Você que tem filhos, que já são casados, netos, manda essa oração para eles, manda aí no grupo de amigos essa oração, que Deus te abençoe. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos os Salmos 23. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E no nome de Jesus, que a providência do Senhor seja liberada abundantemente sobre a tua vida, na tua casa, nos teus negócios, nos teus projetos e sonhos. Que o Senhor venha prover também escape para quem está diante de situações difíceis. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que o Deus da providência, o Deus do livramento, o Deus que dá saída, o Deus que provê saída, está trabalhando numa saída, num escape para você. Oramos em nome de Jesus para que o poder sobrenatural de Deus toque na nossa vida e toque também em toda a estrutura da nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, cancelando todo tipo de inveja, todo tipo de palavra maldita, de palavra negativa, de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária contra você e contra a sua casa. Oramos também para que o Senhor traga e revele tudo aquilo que está em oculto, para que nada, absolutamente nada, fique encoberto. Que Deus te mostre, que Deus te revele, que todas as coisas estejam sendo reveladas pelo Senhor na tua vida, na tua casa, na tua empresa, nos teus relacionamentos, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê o discernimento espiritual para compreender as coisas que estão ao teu redor. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Deus é fiel, Deus é poderoso, é maravilhoso. Eu quero me alegrar aqui em Deus, dizendo que o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Temos recebido muitos testemunhos de pessoas abençoadas, pessoas que Deus tem intervido na vida delas, e isso também está acontecendo na tua vida, em nome de Jesus. E logo mais teremos o início do nosso tour profético. Eu vou transmitir ao vivo aqui, 19h30, nós vamos começar a transmissão do nosso tour e vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Hoje estarei em Farroupilha, amanhã estarei em Caxias e domingo pela manhã estarei em Novo Hamburgo e depois retorno para São Paulo. Ore por nós para que o Senhor nos abençoe em todas as coisas. Amém? Deuteronômio capítulo 1, do verso 6 a 8, eu tenho hoje uma palavra e a palavra é parado no meio do caminho. Tem muita gente parada no meio do caminho. Tem muita gente que deveria continuar, mas que parou. Tem mais para ela, mas ela se acomodou. Quantos de nós já deixamos o comodismo, a preguiça e até mesmo a dor nos paralisar, nos impedir de realizar coisas novas, de continuar construindo? Toda pessoa que começa uma obra, ela tem que ir até o fim daquela obra. Ainda que tenha dificuldades, intempéries, ela tem que procurar continuar, ir até o fim. A Bíblia diz que o que Deus começa, Ele termina. Tudo que Deus faz é assim. A minha oração é, Senhor,
que eu possa concluir todos os projetos que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu não quero deixar nada pela metade. Eu quero concluir. Eu quero ser fiel. Eu quero honrar. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio capítulo 1, do verso 6 a 8. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos, na Arabá e a região montanhosa e a baixada e ao Neguebe e a costa marítima, terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai. E possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Muitas vezes, Deus nos lembra que há uma terra a ser conquistada. Assim como os israelitas, paramos no meio do caminho. O Senhor disse para os israelitas: vocês estão há muito tempo aqui neste monte. A estagnação não é uma coisa de Deus. Pausas não é uma coisa de Deus. Eu sei que são necessárias em algum momento, quando você está muito acelerado, você precisa dar uma pausa para descansar, para revigorar, para buscar uma nova direção. Porque, ao contrário do que os homens fazem conosco, se você pegar o GPS e você está indo para um determinado lugar e você passa da entrada, o que o GPS fala para você? Recalculando rota, não é? Mas o homem diz: acabou. O homem diz: não tem mais jeito. O homem diz: para por aqui. Mas nós precisamos ouvir não a voz dos homens, temos que ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus sempre vai dizer para nós: continua. Recalcula a rota. Mas não sai daquilo que você está fazendo. O povo de Israel havia parado numa montanha. Eles haviam conquistado, mas Deus tinha muito mais ainda para eles conquistar. Será que nós não acabamos nos acovardando diante das dificuldades, dos inimigos que têm se colocado contra nós? Será que nós não paramos e na verdade, nós estamos travando o nosso próprio crescimento? Com medo disso, com medo daquilo? Aí você vê as notícias e você vê que o mar não está para peixe, e você pensa: o mar não está para peixe, então eu não vou fazer nada, porque ainda não é o tempo, eu posso gastar aquilo que eu tenho. É verdade que precisamos, como eu disse, descansar, repor as nossas forças, mas ao parar mais do que é necessário, nós ficamos estagnados e enfraquecemos na fé. Tem gente que parou de uma maneira que é triste de ver, porque eles já conquistaram determinada coisa, mas perderam, sabe? Aquela vontade de conquistar mais, de viver as promessas de Deus, de querer, sabe, o mais que Deus tem para a vida deles. Eles estão ali, parados, se contentaram com algo, se contentaram, sabe, com uma realidade, já é o suficiente, então vamos parar por aqui. Mas e se Deus tem mais? E se Deus quer que você conquiste coisas maiores? Não é nem por causa sua, não é nem para ter mais um troféu, ou para ter mais uma medalha, ou para ter um pouco mais de recurso, é por propósito. É por propósito. O propósito de Deus é maior do que a minha saciedade. O propósito de Deus é muito maior e eu tenho que viver isso. Eu tenho que experimentar isso. Será que você não parou no meio do caminho? Porque você viu que a coisa era muito difícil e você acabou desistindo? Com quem que Deus está falando hoje aqui? Com quem que Deus está, sabe, querendo consertar algo? Por que paramos no meio do caminho? Às vezes, como eu disse, é devido ao nosso conformismo. Que erro grave! Nos conformamos
que as coisas são difíceis, então tá tão difícil que eu vou parar por aqui. E as coisas vão ser difíceis. Tudo que é bom vai exigir esforço. Tudo que é bom vai exigir sacrifício. Tudo que é bom vai exigir mais força, mais empenho. E as coisas nem sempre virão de bandeja para nós. Algumas vezes as coisas, elas chegarão para nós e elas chegarão na forma mais bruta que podemos imaginar, mas cabe a nós lapidar aquela oportunidade, lapidar aquela porta que Deus abriu e acreditar que Deus colocará em nós a energia, a habilidade para transformar aquilo em algo bom. Até no campo espiritual, sempre há novas terras para conquistar, embora isso signifique uma batalha. Então, se você desistir de orar pelo seu filho, se você desistir de orar pelo seu casamento, se você disser, olha, aqui já está bom, eu já ganhei um filho para Jesus, isso é o suficiente. Não, não é o suficiente, você tem que ganhar todos eles para Jesus. Não é o suficiente, sabe, apenas você empreender. Você tem que querer mais. Deus tem mais para a sua vida. Os israelitas deveriam lutar e você também deve lutar para conquistar a sua bênção. O inimigo vai tentar deter você, mas a vitória está garantida. Deus te diz como disse para Josué, e ele diz para mim e para você, Josué 1,9, eis que eu te mando que te esforces e sejas corajoso, não temas, porque o Senhor teu Deus estará contigo onde quer que vás. Deus disse para Josué, ser forte e corajoso, não para no meio do caminho, faça tudo o que precisar fazer para viver as promessas que Deus disse para você. Se movimente, trabalhe um pouco mais, se dedique, pense fora da curva. Você não fez algo que Deus pediu? Você está estagnado? Você parou de lutar pela sua vitória? Já está bom onde você está ou você quer mais? Porque o mais vai exigir tempo, o mais vai exigir coragem, o mais vai exigir muito mais energia, vai exigir muito mais recurso. Eu estava ainda pensando esses dias, para colocar em prática tudo que Deus me disse, eu vou precisar de muito esforço. Muito esforço. E ainda que algumas coisas pareçam distantes de mim e que aparentemente sejam impossíveis, eu estou dia a dia acreditando num milagre de Deus, acreditando que Deus, Ele me prometeu, de alguma maneira Deus vai trazer o cumprimento disso. E eu venho aqui para lhe dizer em nome de Jesus Cristo, por que você parou no meio do caminho? Por que você desistiu desse negócio? Por que você quer fechar as portas dessa empresa? Por que você quer saltar fora desse casamento? Você não acredita que Deus pode lhe dar os meios, pode colocar as pessoas certas no seu caminho e pode te abençoar de uma maneira extravagante e sobrenatural, porque Ele é Deus? Ele é Deus e nós devemos crer no poder de Deus. Se Pedro andou sobre as águas, nós podemos crer para ver a materialização do sobrenatural de Deus na nossa vida, a provisão de Deus. Deus é Deus, Deus é Deus e nós temos que apenas continuar. Não estagne, lute mais um pouco, lute um pouco mais amanhã, mas continue. Seja forte e corajoso, não pare no meio do caminho, há mais para conquistar. Receba essa palavra profética sobre a tua vida, há mais para conquistar. Entre no mais de Deus, entre naquilo que Deus tem preparado e reservado para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução para você. É uma palavra profética, é uma instrução de Deus, para que você possa caminhar em vitória e viver o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e também quero falar do nosso novo devocional. Agora é o devocional Kids, certo? Para crianças. Deixa eu mostrar para você que está aí. Olha só, Jesus sendo batizado.
Daí aqui conta a história de como que Jesus foi batizado. Quando a gente vira aqui a página, olha só, tem um desenho para a criança pintar. Tem também brincadeiras aqui e ensina de uma forma lúdica a palavra de Deus para as crianças. Ensina para elas princípios. É o devocional que você deveria investir na vida do teu filho, na vida do teu neto, certo? E junto, quem adquirir o Café com Jesus Kids, a gente está mandando junto esse kit aqui de canetinhas, olha só, tá? Canetinhas para a criança poder colorir e tenho certeza que vai abençoar muito a vida dos teus filhos, você que tem netos, você que tem sobrinhos, certo? Peça já, você pode pedir lá no nosso site www.vinicius17.com.br e você que é adulto, tem os devocionais para adulto, Café com Jesus, né? O Café com Jesus 1 e esse aqui o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar para você, olha aqui como é que é a parte interna. Aqui é o versículo bíblico, as direções para o teu dia. Aqui uma oração para você fazer comigo. Cada livro tem 365 orações. E aqui, nesse espaço em branco, você faz a sua oração a punho. Então esses livros aqui vão te abençoar, vão abençoar a tua casa, agora tem para abençoar também teus filhos, porque assim como ele pega você lendo o seu devocional, ele também vai ter o devocional dele agora, né, para ler também, para desenhar junto com você, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 e lembrando a todos que às entre 19 e 19h30 nós vamos começar a transmitir o nosso tour. Vai ser transmitido ao vivo, você vai poder pegar cada uma das palavras que eu estarei ministrando nesse tour e vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Escreve aqui nos comentários a palavra provisão. E não fique com essa palavra só para você. Tem muita gente próxima que não pode parar no caminho também. Então seja um abençoador e mande essa oração para os teus familiares, para os teus amigos, para os grupos de oração que você está. Amém? Mande essa oração para eles, em nome de Jesus. E eu gostaria também que todos vocês, nesse final de semana, no sábado e no domingo, que estão orando por provisão de Deus, que você estivesse aqui conosco. Estamos declarando, profetizando provisão de Deus. Então, fique firme em oração junto conosco, em nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, eu vou esperar vocês aqui. Amém? Vamos continuar orando, porque é na oração que nós temos resposta. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Oro por aqueles que estagnaram, oro por aqueles que pararam no meio do caminho, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor renove seu ânimo, para que o Senhor renove sua força, em o nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que o Senhor esteja dando um novo alento a essa pessoa que cansou, essa pessoa que perdeu até mesmo, Pai, a inspiração que tinha. A minha oração é para que haja um renovo, que o Senhor venha prover essa pessoa de força, de novos projetos, de um novo ânimo, em o nome de Jesus Cristo. E aquilo, Senhor,
que a prejudicou no meio do caminho, ou que colocou medo nela e que fez com que ela desistisse daquilo que o Senhor colocou no coração dela, que a partir do dia de hoje ela venha colocar a sua fé no Senhor, ela venha renovar as forças no Senhor e no nome de Jesus Cristo haja um destravar, haja um romper de Deus na vida dela. Senhor, que as barreiras sejam quebradas agora. Em o nome de Jesus, eu oro para a provisão de Deus entrar na vida dessa pessoa, a provisão de Deus entrar no seu caminho e que todo tipo de atrapalho caia por terra em o nome de Jesus Cristo. Espírito Santo do vivo Deus, vem sobre teus filhos e libera do teu poder, libera da tua graça, Pai. E todo aquele que estava em pausa, todo aquele que estava em estagnação, a partir de agora, ele irá movimentar. A partir de agora, vai aumentar a sua velocidade. Como está escrito na tua palavra, Pai, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a tua promessa para os teus filhos, Pai. Um renovo do alto, um refrigério do alto, o aparato do alto descendo sobre a vida de cada pessoa. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que essa pessoa seja curada, ela seja livre. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo, que o nosso Deus é o Deus da providência. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meu Deus, nós profetizamos uma abundância, fartura, portas abertas, oportunidades chegando à vida dos teus filhos e filhas. Declaramos que o Senhor está na nossa vida, tua presença está sobre nós e não temeremos mal algum. Cancelamos toda palavra de maldição, toda palavra contrária, toda palavra negativa, toda ação das trevas contra a nossa vida, contra a nossa família, nós quebramos no poder e na autoridade que Jesus Cristo nos concedeu e colocamos a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. E pedimos que o Senhor esteja cuidando de nós e de todos da nossa casa, bem como de tudo que estiver ligado a nós. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção, pedimos o teu livramento, Senhor. No nome de Jesus, que a arma forjada do inimigo seja quebrada, que todo plano de Satanás seja desfeito. No nome de Jesus, nossa vida está nas tuas mãos. Tudo que temos e tudo que somos está nas tuas mãos. Confiamos em ti, Senhor. Confiamos em ti. Nossa vida pertence a ti. Tu és o Senhor da nossa casa. Invocamos o nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome aqui nessa oração. E oramos por milagres de toda sorte. Todo tipo de enfermidade, de infecção, de inflamação, de dor. Eu oro em nome de Jesus para que haja cura total e completa. Jesus, tu és aquele que tem o poder de curar. Sim, Jesus, todo o poder está em ti. Todo o poder está em ti, de curar, de libertar, de transformar, de salvar. E nós olhamos para ti, Jesus. Nossa fé está em ti. Nossa confiança está em ti, Jesus. Nos entregamos a ti mais e mais, Senhor. Graças te damos, Senhor. Toda honra e toda glória nós damos a ti, Senhor. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você para compartilhar uma palavra profética. E no final, estaremos orando por provisão de Deus. O nosso Deus é provedor. Confie nele. Ele tem o poder de prover. É um ato sobrenatural. Deus pode fazer muito além
do que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz que Deus, Ele opera na nossa vida coisas que nem pensamos, que nem imaginamos. Ele pode e tem o poder de operar em nossa vida. E Deus me deu uma palavra e eu quero declarar em nome de Jesus que você é um valente de Deus. Você é um valente de Deus. E se você é um valente de Deus, você tem que lutar por aquilo que Deus te deu. Se você é um valente de Deus, você tem que guerrear por aquilo que Deus te deu. A Bíblia nos diz em 2 Samuel capítulo 23, verso 11 e 12, eu quero pedir para cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida, por gentileza aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe o pão, compartilhe a palavra, compartilhe as orações com amigos, com parentes. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Fiquei muito impressionado com as crianças que têm estado nos nossos cultos e até mesmo aqui no tour profético que nós estamos fazendo no sul do Brasil, o quanto que as crianças elas estão buscando a Deus e isso é maravilhoso, isso é um despertar que Deus está trazendo nas crianças. Eu tenho uma filha e ela faz parte de um ministério dentro da igreja e lá em São Paulo e eu fico vendo, sabe, o tanto que ela se dedica, o tanto que ela ama servir a Deus e isso é maravilhoso. A Bíblia nos fala que essa é uma das heranças que a gente tem que deixar, ensinar os nossos filhos a servir o Senhor como a gente serve. Então que você possa, sabe, servir a Deus, que você possa também ser, eu posso dizer, um exemplo, uma testemunha fiel dentro da tua casa, porque você não pode perder eles. Tudo que Deus te deu, a nossa família foi Deus que deu. A nossa família foi Deus que deu, o teu trabalho foi Deus que deu, a tua vida foi Deus que deu. Então você tem que lutar por aquilo que foi Deus que colocou nas tuas mãos. Escute essa palavra, 2 Samuel capítulo 23, verso 11 e 12. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. A Bíblia nos diz que um dos valentes de Davi, ele se posicionou no meio de um campo de lentilhas, e ele lutou com todas as suas forças para defender aquele campo e conseguiu a vitória. Porque Deus abençoa aqueles que lutam por aquilo que pertence a Ele, por aquilo que Ele deu. Samá se colocou como um poderoso vigia, como um guarda sobre aquilo que Deus havia dado para Israel. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus nos deu coisas para guardarmos e nós temos que lutar com todas as nossas forças. Nós temos que ser como um valente do Senhor, lutando por aquilo que verdadeiramente importa. É por isso que eu vejo o tanto que nós enfrentamos combates espirituais, o tanto que o inimigo ele quer muitas vezes arremeter contra a vida dos nossos filhos ou até mesmo contra o nosso chamado, contra o trabalho que Deus nos deu. Mas nós devemos guerrear por aquilo que sabemos que foi Deus que deu. Tua família foi Deus que deu, teu trabalho foi Deus que deu. E tantas outras coisas que foi o Senhor que colocou nas tuas mãos. Lute como um valente, lute como um guerreiro. Uma característica que distingue os conquistadores de Deus e os torna seus corajosos é que eles são homens e mulheres que lutam pelo que lhes pertence. Temos que lutar por aquilo que nos pertence. Lutar pelo casamento, lutar pela saúde. Tem gente que acaba perdendo a luta do seu próprio corpo, porque não quer lutar para ter uma boa saúde, não quer lutar pela sua família, deixa com que as bênçãos que Deus colocou nas mãos escorram pelos dedos. Você tem que ser como um poderoso valente, você tem que guerrear pela salvação das pessoas da tua casa,
Você tem que guerrear contra os planos do inimigo para tentar paralisar você na sua fé, na sua caminhada com Deus. Nós precisamos ser como um valente de Deus em meio às batalhas que nós enfrentamos. Deus colocou muitas coisas em suas mãos. E tudo que Deus colocou em suas mãos, Ele também lhe equipou para você defender. Para você defender a tua casa, para você defender a sua família, para você defender o teu chamado, para você defender o teu propósito. Como que você vai aceitar a derrota? Como é que você vai aceitar, sabe, que aquilo que você construiu, a empresa que você construiu, sabe, o trabalho que você tem se dedicado há anos, como é que você vai deixar que levem de você simplesmente? Você tem que lutar por isso. Como um bom administrador, nós precisamos lutar pelas coisas que Deus nos deu, não para perder, mas para multiplicar. Deus nos colocou em nossas mãos, nos confiou coisas preciosíssimas e nós não podemos perder isso. Nós não podemos deixar com que as perseguições, com que as lutas, com que os desafios roubem aquilo que foi Deus que nos deu. Tem muita gente que anda atirando a toalha branca, que anda desistindo da família, porque diz que está cansado, diz que está sobrecarregado, diz que não aguenta mais, diz que é impossível. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus do impossível. E você não pode, de forma alguma, desistir daquilo que Deus te deu. Você não pode desistir daquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. Alguns cristãos assumem uma atitude passiva enquanto veem tudo desmoronar ao seu redor. É isso que você tem feito? Você tem visto a sua filha indo por um caminho errado e você, sabe, já falou uma vez, já falou duas vezes e agora você desistiu de falar? Você está deixando, sabe, seu casamento esfriar? Você está deixando a sua família se dividir? Você está deixando com que coisas, até mesmo dentro da igreja, venham a nortear a vida espiritual da sua família? Quando pessoas carnais, sabe, criam confusões para te desanimar, você para, sendo que você deveria ser uma coluna da sua casa. Eu sei, existem desafios até para se congregar e existem levantes que muitas vezes acontecem dentro da igreja, mas nós precisamos nos manter firmes e às vezes não é nem só por nós, é por causa dos nossos filhos, é porque estamos defendendo um terreno, estamos defendendo um território que Deus nos deu. Eu vejo muitos pais que pensam assim, eu vou parar porque eu não quero problemas para a minha vida. Quando você diz eu vou parar, você está entregando a sua família a quem? A quem que você está entregando a sua família? Pessoas que nos perseguem, gente que nos dá mau testemunho, pessoas más que muitas vezes tentam nos prejudicar. Sabe, essas coisas elas vêm contra nós, mas nós devemos ser como Samar, como o valente de Deus, que se posicionou no meio do campo e que lutou bravamente até ter vitória total e completa. Eu tenho para mim que se as pessoas saírem, eu tenho que permanecer, porque eu sou chamado para permanecer, a minha casa é chamada para permanecer, a lutar pela boa obra, a lutar pelo reino, a lutar pela fé. Então, muitas vezes a gente tem que estar firme, não só por causa da gente, mas por causa dos nossos filhos, por causa daquilo que Deus confiou em nossas mãos. Eu creio, sabe, meus filhos sempre se criaram na igreja, desde pequeno. E eu achei por um tempo que a escolinha da igreja era suficiente para instruí-los, para ajudar na formação cristã, no entendimento cristão deles. Até que chegou um momento que eu decidi fazer diferente. Eu decidi fazer um culto na minha casa para os meus filhos, onde nós meditamos na palavra, onde nós oramos, onde nós conversamos. Por quê? Porque além de todo o ensino que eles já têm, nosso, meu e da mãe deles, eu decidi também fazer um culto na nossa casa para que eles vejam o nosso compromisso com Deus, mesmo que eles nos acompanhem em cultos, em reuniões, em eventos. Por quê? Porque estamos lutando pela nossa família, estamos lutando pela fé dos nossos filhos. E eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, existe um combate espiritual, sabe, para levar seus filhos para esse mundo.
Existe um combate espiritual para dividir a família e nós devemos lutar pela nossa casa em oração e não só em oração, como posicionamento espiritual. Você tem que se posicionar como Samar fez. E como valente de Deus, ele lutou por aquele terreno. Nós temos que lutar por aquilo que Deus nos deu. Você tem que lutar pelo seu ministério. Você tem que lutar por aquilo que Deus te deu. Pessoas que são passivas não intercedem, não clamam a Deus pela vitória. Outros permitem que o medo ou o desânimo os paralise. É assim que você vai entregar. Você vai entregar o que Deus colocou nas suas mãos, porque você está desanimado, ou porque o medo, ele tem respirado próximo de você. Deixa eu dizer uma coisa, seja como Samar, lute por aquilo que Deus te deu, lute, seja um guerreiro de Deus, lembre-se quem você é um filho de Deus, você é um filho de Deus. Quando o Senhor chegou para Gideão, o Senhor disse, varão valoroso, porque havia um guerreiro em Gideão. Havia um guerreiro, nem ele sabia, porque o medo estava sobre ele. O medo o paralisou, o medo o colocou em um lugar escondido, o colocou em um lugar de prisão espiritual. Mas quando o Senhor revelou a verdadeira identidade de Gideão, ele se levantou como um libertador. Eu quero dizer uma coisa para você, não podemos nos intimidar, não podemos paralisar. Maior é Deus na nossa vida, maior é o Senhor na nossa vida, maior é o Senhor na nossa casa e nós não podemos parar. Não deixe o medo atormentar você, o medo que as coisas deem errado, o medo de que você quebre, o medo de que você, tenha que retroceder. Não tenha medo. Se Deus lhe deu a direção, lute por aquilo. Saia todos os dias de casa com fé, com confiança, crendo que o que Deus colocou nas tuas mãos, Ele é poderoso para sustentar. Então, não venda se Deus não disser para você vender. Não desista se Ele não disser para você desistir. Quem te chamou só disse uma coisa para você, seja fiel e continue. Quem te chamou está dizendo exatamente isso para você. Eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas aí agora, e o Espírito Santo está dizendo, seja como um valente na tua casa, lute pela tua família, lute pela fé da tua casa. Deus quer que você defenda o que Ele colocou nas suas mãos. Não deixe o inimigo roubar sua esperança. Não deixe que ele arranque a paz do seu coração. Lute em oração contra todo o exército do mal que quer destruir sua família, seu ministério, suas finanças. Você tem que se posicionar em Deus e nos posicionamos em oração. Nos posicionamos não desistindo, nos posicionamos reconhecendo quem é Deus na nossa vida. E Deus é o Todo-Poderoso, aquele que certamente nos dará a vitória. Busque o Senhor de joelhos, Ele lhe dará a estratégia e a capacidade. Reconheça que você é homem, mas reconheça também que você tem um Deus que luta por você, um Deus que irá batalhar por você e você não será envergonhado. Em nome de Jesus, faça como Samar, se posicione em favor da tua casa, se posicione em favor daquilo que Deus te deu e não desista. Ser forte, ser forte, ser forte, ser forte em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra no teu coração. Sei que essa foi uma palavra profética para alguém aí que talvez estava pensando em desistir, que talvez estava pensando em largar tudo. Deus está dizendo para você, não desista. Permaneça firme, porque o Senhor vai te dar vitória. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra, recebe essa instrução de Deus? Então, declare aqui nos comentários, escreva assim, Deus está provendo a resposta. Escreve aí, Deus está provendo a resposta. Segunda-feira nós vamos começar um propósito. E o propósito é a justiça total. Foi o que Deus soprou no meu ouvido quando eu estava na oração da manhã. Me veio essa palavra, justiça total. Por que justiça total? Eu não sei, mas nós vamos descobrir. Nós vamos clamar 7 dias pela justiça de Deus, começando na segunda-feira. E amanhã nós vamos encerrar esse propósito pela provisão de Deus e cremos que Deus já está trabalhando nos bastidores. Amém? A provisão, ela chega. Ela chega para aquele que crê. Ela chega para aquele que está buscando. Você que está pedindo, creia. Deus está operando aí na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Quero declarar o Salmo 91. Também quero rapidamente falar
olha só, o nosso novo livro Café com Jesus Kids, depois do sucesso do Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, nós estamos lançando o Café com Jesus Kids, que não é só para entreter a criança, também é contando a palavra para ela, edificando a fé dela e mostrando para ela o caminho certo. A Bíblia diz: ensina o jovem o caminho que deve andar e mesmo quando velho ele não se desviará. E um batizado, olha só, né? Aqui conta a história de Jesus sendo batizado e depois vai ter a outra página onde a criança vai poder pintar. Então é um livro muito educativo e é um livro também para as crianças se divertir. No final desse livro tem várias brincadeiras que vão edificar a criança, é um material sadio e que vai ser bênção para toda a criançada aí, tá bom? E junto com esse livro a gente vai mandar esse kit aqui, ó, esse kit de canetinhas. Tem 12 canetinhas aqui para as crianças colorir, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Esse aqui também é um desenho que as crianças podem colorir, né? Tudo isso aqui foi preparado com muito amor, realmente é um propósito que eu tenho com Deus, de abençoar a vida das crianças, e você pode adquirir para dar de presente para o seu neto, para dar de presente para os seus filhos, através do meu site www.vinicius17.com.br. Eu espero que esse Devocional Kids possa abençoar a tua casa e abençoar os teus filhos. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, quero pedir para você também deixar sua curtida aqui nesse vídeo. E também quero anunciar, tá, que segunda e terça da semana que vem, às 19 horas, nós vamos ter uma conferência da família. Vai estar comigo 2 grandes amigos meus ministrando. Nós vamos orar pelas famílias e ministrar uma palavra para as famílias. Vai ser algo incrível. Vai ser ao vivo aqui no meu canal, certo? Na segunda e na terça-feira. Vai ser 2 dias de conferência para abençoar as famílias. As pessoas me pedem muita oração pela família, pelo casamento, pelos filhos. E eu creio que vai ser algo extraordinário, vai ser uma grande bênção. Vai ser ao vivo aqui pelo meu canal. Eu espero ver você aqui, porque vai ser maravilhoso em nome de Jesus, tá bom? Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Declare aqui nos comentários a palavra provisão de Deus, porque o nosso Deus é o Deus que provê. Vamos orar? Permita-me orar por você. Hoje eu estarei em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, onde estarei no segundo dia do Tour Profético Sul, e amanhã estarei em Novo Hamburgo para o terceiro dia. Eu fiz ontem Farroupilha, hoje estou fazendo Caxias e amanhã estarei fazendo Novo Hamburgo. É uma sementinha que eu estou plantando em cada cidade do sul do Brasil. Peço a oração de vocês, amém? É algo que Deus colocou no meu coração e eu quero ser muito fiel ao que o Senhor tem colocado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro em especial, Pai, em favor de toda pessoa que está doente fisicamente ou emocionalmente. Jesus, a Tua palavra diz que é Tu quem perdoa pecados e que sara doenças. Eu oro agora pela cura total e completa dessa pessoa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda infecção, toda dor, todo câncer, nós dizemos, vai embora agora.
Jesus, é Tu quem cura. A nossa fé está em Ti. Colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Tu cura, Tu opera milagres e nós declaramos saúde sobre o corpo físico dessa pessoa. Leva embora também toda a ansiedade, Pai, toda a depressão, toda a angústia, tudo aquilo que aflige a alma, tudo aquilo que perturba esta casa. Nós damos uma ordem, saia agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre. Oramos pela salvação de todos essa casa também. E declaramos, Pai, que estamos posicionados, lutando pela nossa família, lutando pelo propósito de Deus na nossa vida, lutando por aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Venha proteger esta casa, Pai. Venha prover a essa família. Que não falte os recursos, que não falte as ideias, que não falte as oportunidades, que não falte as conexões. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor e não teremos falta de coisa alguma. Meu Deus, também eu oro por aquele, Senhor, que tem chorado, que tem lutado pela vida de um filho, que tem lutado por um casamento. Nós oramos para que o Senhor intervenha, para que o Senhor libere força e poder sobre a vida dessa pessoa, para que ela tenha a vitória total e completa em favor da casa dela e em favor da família dela. E que a unção fortalecedora de Deus venha sobre todo aquele que está lutando, fortalecendo, levantando, dando novo ânimo em o nome de Jesus Cristo. Quebra as barreiras, Pai. Quebra as barreiras, tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra essa pessoa, os levantes espirituais, nós vamos contra isso agora e damos uma ordem, sai do caminho dessa pessoa. Meu Deus, dá vitória a esta casa, dá vitória a essa família, livra do mal, que as correntes espirituais sejam desfeitas e profetizamos que o Senhor fortalecerá, que o Senhor capacitará e o Senhor dará vitória a essa pessoa no nome de Jesus Cristo. Libera uma palavra profética sobre a tua vida, que o Deus que te chamou também te capacitará, te livrará e te conduzirá em vitória, em nome de Jesus. A mão vitoriosa do nosso Deus está sobre ti, está sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração. Se você foi abençoado, abençoe a vida de outras pessoas. E amanhã, 6 da manhã, eu quero ver todos vocês aqui na oração. Quero ver quem é que vai acordar no domingo para estar na presença de Deus aqui junto comigo. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.